Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. O Enem tá chegando, todo mundo que é vestibulando já sabe disso. E já era pra ter feito esse vídeo há algum tempo, mas não deu. Então estamos aqui porque antes tarde do que nunca. E é o seguinte, graças a Deus, redação é uma das matérias em que eu geralmente me dou bem. Na minha escola a gente faz uma redação por semana e eu geralmente tirava nota máxima ou perto da máxima. E no caso eu tô falando isso porque assim, né, você entra no vídeo e fica meio... Tá, mas quem é essa pessoa pra me dizer algumas coisas? Por que vale a pena assistir esse vídeo? Talvez ajude, porque ao redor. Pelo decorrer do ano a gente fez várias, então eu acabei desenvolvendo alguns argumentos, algumas relações que são meio coringas, dá pra usar em qualquer tema. Então, pode ser estranho pra algumas pessoas? Pode. Mas pra outras pode ajudar. E tudo depende, claro, de como vocês colocam as palavras, tudo mais, eu vou dar exemplos. Mas essas são as minhas analogias, com física, biologia, sociologia... Vocês vão ver. Só um aviso rápido, se vocês acharem que não entenderam muito bem alguma analogia ou perguntem, ou não se preocupem porque no final do vídeo ainda tem uma parte demonstrando várias redações em que eu usei cada uma delas, tá bom? Primeiro, uma coisa que eu quase sempre uso, são as frases que a Débora Ladin comentou num vídeo dela. Vou deixar aqui embaixo o link, que eu não lembro o nome. Mas ela deixou um documento, mesmo que você não queira assistir o vídeo, tem um documento com as frases. E, tipo, eu já usei tanto que eu quase já gravei, que é, tipo, a clássica de Kant, que é o ser humano é aquilo que a educação faz dele. A violência, de qualquer maneira que ela se manifeste, é uma derrota, de Jean-Paul Sartre. O saber sem um fim social será a maior das futilidades, de Gilberto Freire. Dá pra fazer uma analogia muito facilmente com as leis de Newton, principalmente ação e reação e inércia. Sobre inércia, você pode falar o seguinte: um corpo tende a permanecer do jeito que está, porque você sabe que pode ser repouso ou movimento retilíneo uniforme, então você pode não especificar, permanecer do jeito que está, até que uma força atue sobre ele, certo? Então é como dizer, se a gente não agir, vai continuar como tá. Newton já tinha dito isso na física, é muito simples, então a gente traz pra realidade, certo? Ação e reação é basicamente a mesma coisa, você vai usar com o mesmo sentido. Fala, por exemplo, se for impactos ambientais, natureza, parará. Segundo Newton, ou conforme Newton disse, conforme as leis newtonianas, para toda ação há uma reação de igual intensidade e sentido contrário, certo? Dessa maneira, as ações humanas, as ações antrópicas, que é mais complicado, mais bonito, as ações antrópicas sobre a natureza, sobre o meio ambiente, têm acarretado inevitáveis consequências, entendeu? É por aí que vai. Mais uma analogia com física seria a refração. Para falar de distorção, por exemplo, se o tema é mídia ou como a mídia distorce às vezes as coisas, você pode falar que por vezes acontece um processo refratário de distorção dos fatos, ou um processo análogo à refração que acontece na física, onde os raios luminosos são desviados de seu curso normal, algo do tipo. Sendo que na verdade refração é mudar a velocidade, não necessariamente o sentido do trajetório ou alguma coisa do tipo, mas vale também, certo? Porque quem vai corrigir é um professor de português, não é um professor de física. O que não quer dizer que eles não saibam, mas eles vão aceitar, provavelmente. Outra coisa que eu falo muito, quase sempre dá pra usar, é Marx. Assim, geralmente dá pra encaixar capitalismo no negócio. Ou então Revolução Industrial, assim, é um lugar comum. Como é que é o nome? É clichê. Todo mundo usa. E isso não é bom. Tipo, no mundo atual, atualmente, essas coisas, fujam, por favor. Se a primeira coisa que você pensa e você sabe que todo mundo vai pensar a mesma coisa, não escreve. Ok. Marx dizia que a economia era a base da sociedade, ou determinava a sociedade, era a infraestrutura da sociedade. O que isso quer dizer? A economia, as relações de produção, os meios de produção, determinam tudo o que vai acontecer, determinam as relações, determinam o pensamento humano, determinam o nosso comportamento. Então, nesse sentido, o lucro é priorizado, nesse sentido, os valores morais são perdidos, esse tipo de coisa, sabe? Detalhe, também dá pra usar Marx pra falar das diferenças, das desigualdades sociais, pobreza. Pra Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Sempre tem classes lutando entre si, sempre tem uma inferiorizada, uma superiorizada. Então dá pra falar disso também. Então assim, conforme o pensamento marxiano, tá? Lembrando que é bom falar marxiano, não marxista, porque o sufixo ismo refere a, tipo, exagero, uma coisa assim que não é muito boa. Então fala marxiano. No caso, escreve, não fala. Tá, mais uma coisa dá pra falar muito é Machado de Assis. Machado de Assis? Sim, Machado de Assis da literatura. Machado era um autor realista. Ele retratava a sociedade com todos os seus podres e dizia que o homem era desprovido de virtudes. Tanto que até no livro dele,
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfim, senão eu teria que explicar o livro, mas no final ele fala que depois de ter morrido ele tem um saldo positivo com a humanidade, porque como ele não teve filhos, ele não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, ou seja, ele não transmitiu a nenhuma criatura o legado de ser mal, de ser mesquinho, de ser egoísta, tudo isso que a gente naturalmente é, porque a gente não tem nada que presta. Mais uma coisa que dá pra usar é o determinismo, que diz que o meio modifica o ser, o meio determina o ser. Se eu não me engano, quem falou isso na verdade foi Taine, um autor aí, eu não sei se estou falando o nome certo, mas enfim. Mas a gente também pode usar Lamarck, biologia, porque para Lamarck o ambiente modifica o ser. A gente se adapta conforme o ambiente. Conforme os milênios, o meu pescoço vai aumentar por causa da plantinha lá que eu tenho que comer. Um negócio assim. Então, ao invés de falar apenas determinismo, você pode falar de maneiras lamarckianas, o ambiente determina o ser, portanto. Além disso, dá para usar Darwin, seleção natural. Conforme teoria darwiniana de seleção natural, apenas os seres mais aptos, os seres mais fortes sobrevivem. Por isso, nessa sociedade capitalista, nessa engrenagem capitalista, os seres mais pobres são menos adaptados, são os menos fortes, por isso são fragilizados, esse tipo de coisa. Outra coisa muito legal, por exemplo, é uma frase do filme A Origem, que é muito bom, que é mais ou menos assim: a ideia é o vírus mais perigoso que existe, o vírus mais forte que existe. Isso, por exemplo, dá pra usar em temas de terrorismo, falar que, manipulação ideológica, entendeu? Liga com isso. Outra frase muito legal é de Augusto Comte: ver para prever e prever para prover. E eu sei que eu já falei alguma coisa do tipo várias vezes, me desculpa, por favor. Esse é o meu portfólio, tá? Que tem várias redações. A gente fez várias mesmo. Gente, aqui ó, esse aqui eu até me orgulhei. O tema era falta de infraestrutura na educação básica contribui para uma delinquência juvenil. Eu juntei Lamarck e Machado numa só frase e meio que deu nisso aqui. No primeiro parágrafo de desenvolvimento eu já tinha falado que é de conhecimento geral, que no Brasil a falta de investimentos no setor educacional. Aí aqui, somando-se a tais ângulos a predisposição humana, segundo o ideário machadiano, a corrupção moral, além de determinismos lamarckianos, fica clara a viabilização a caminhos transgressores. Me orgulhei desse parágrafo. No final, no começo da conclusão, eu usei: em face do exposto de maneira análoga à lei da inércia, enquanto a força da educação e da iniciativa governamental não agir sobre a educação, a delinquência juvenil manterá seu movimento. Entendeu? Sob ângulo social, é possível observar tal mazela moral a partir da literatura de Machado de Assis, que indica a ausência de virtudes como inerente ao homem. Alright? Tá, essa redação aqui era sobre educação, falar que não gera seres humanos ligados à comunidade, não sei o que, é consenso comunitário. Coloquei: conforme ideário marxiano, a economia determina a sociedade. Sob esse ângulo, mediante configurações individualistas mundiais, instituições de ensino tornam-se reflexo e buscam formar, em detrimento de altruísmo e empatia, discentes competitivos para o mercado de trabalho. Alright? Ok. Alright. Ok. Essa aqui era sobre a ressocialização do jovem infrator brasileiro. E eu usei a frase de Comte na conclusão, assim: segundo Comte, é necessário ver para prever e prever para prover. Nesse sentido, aliado aos fatos supracitados, é possível ver a reincidência infracional e prever sua continuação caso não haja medidas para solucionar o impasse. Gente, eu quase ia esquecendo. Outra coisa legal que dá pra usar é uma analogia com rochas sedimentares. Rochas sedimentares, cara, nada a ver. Tem a ver sim. Por quê? Rochas sedimentares são formadas lentamente, de maneira gradual e por pequenos fragmentos. Estou certa? Estou certa. Eu acho que estou. Portanto, você pode usar, por exemplo, de novo, violência contra a mulher, já tá batido, mas é porque já foi usado. É pra falar que foi um processo histórico, foi um processo demorado e conforme pequenos fragmentos, como ideários patriarcais antigos, como propagandas midiáticas que objetificam a mulher, esse tipo de coisa, entende? E aí no final, por exemplo, em uma das minhas redações eu coloquei: em vista dos fatos elencados, na conclusão, é possível constatar a resistência da rocha formada, bem como a necessidade de medidas para combatê-la. Isso porque, no começo do desenvolvimento, eu tinha colocado: de maneira análoga às rochas sedimentares, a desigualdade suprastada no século XXI se consolidou lentamente, via diminutos constituintes de um todo. Nesse caso aqui era... não lembro sobre o que era. Mas enfim, era alguma coisa sobre desigualdade. Gente, só mais uma demonstração importante sobre Machado. É que ano passado no Enem eu tirei 980.
E eu usei no terceiro parágrafo de desenvolvimento, Machado. Eu coloquei: sob outro ângulo, é possível ainda avaliar a resiliência do problema na esfera social ao analisar, conforme a literatura machadiana, aspectos da natureza e ética humanas. Nesse âmbito, o homem é visto como um ser corrompido e corrupto, no qual há quase ausência de princípios. Assim, adicionam-se aos fatores supracitados caracteres inatos, logo atemporais e tendentes à permanência. Lembrando que esse final foi porque o tema era mais voltado à persistência do problema. Então, só para vocês não acharem que não pode usar mesmo, ela tá voando na história, realmente rolou, deu certo, e foi um parágrafo inteiro de argumentação só com Machado. Então, eu acredito muito que pode dar certo, tá? Só para constar, os 20 pontos que eu perdi foram na primeira competência, que é de domínio da língua padrão, sei lá. Não é na argumentação, então pode usar Machado sem problema. Gente, no mais é isso. Desculpa se eu falei rápido, se o vídeo ficou longo, mas espero que de coração que tenha ajudado. E é isso, vamos lacrar nesse Enem. Um beijo. Tchau.